Eu fico ali a semana toda com aquela palavra, né, dentro do coração, Deus falando comigo. E aí quando eu chego aqui, que eu não combino nada, o louvor já vem encaixado na palavra. E aí, toda vida que isso acontece, e como eu estou dizendo para vocês, acontece com frequência comigo isso, sem combinar com o louvor prepara para o que Deus colocou no meu coração para poder ministrar para a igreja. Então eu já vejo o agir de Deus em todas as coisas e em todos os detalhes, sabe? Então é muito especial, né, isso. E a palavra que eu preparei para compartilhar com vocês hoje é: quem escolhemos para governar a nossa vida. Imagina, não precisa nem eu ler, porque já foi... Não precisa nem eu ministrar, porque já foi ministrado, né? Então, assim, quem escolhemos para governar a nossa vida? E eu quero usar o texto base aqui, Juízes 9, de 7 a 15. Juízes 9, de 7 a 15. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Vamos conversar um pouquinho sobre quem tem governado a nossa vida, né? Esse é um objetivo, é fazer essa reflexão, para que a gente possa fazer os ajustes necessários para a boa condução das nossas vidas e das nossas famílias. Posso começar? Amém? Então vamos lá. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouça-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venha abrigar-se à minha sombra, do contrário sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Então, essa passagem é logo após Abimeleque, né, ser escolhido para governar o povo e de uma forma inadequada da escolha desse líder. Então você imagina o líder errado sobre a vida daquelas pessoas, gera uma direção errada e o caos está estabelecido. Então essa questão do governo sobre a nossa vida, ela fala muito mais sobre a direção que nós estamos dando para a nossa vida. E a direção é mais importante do que a velocidade. Então eu costumo falar, nós temos que avaliar muito bem se nós estamos andando na direção correta segundo as Escrituras. Então muitas vezes, gente, na nossa vida, a gente está correndo demais na direção errada. Então imagina, na hora que você acelera na direção errada, você está cometendo a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Eu costumo dizer, né, que o maior piloto do automobilismo brasileiro morreu porque o carro acelerou na direção do muro, que foi o Ayrton Senna. O carro quebrou, né, o volante ele quebrou, acelerou na direção errada, bateu no muro e ele morreu. Então imagina, a reflexão que eu quero trazer hoje para as nossas vidas é quem
tem liderado e governado a nossa vida. E isso tem a ver com a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir. Quem que tem influenciado a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir e as suas decisões e as suas escolhas? Qual que é o filtro que você tem usado para poder fazer suas escolhas? Então, como foi dito aqui, tanto no louvor como pela Nath aqui nessa introdução. Nessa introdução, falando o seguinte, a nossa confiança está nele, a nossa provisão vem dele. Amém. Né? A gente tem que confiar nessa presença de Deus. E para viver tudo isso que Deus quer para nós, que Ele deseja para nós, que Ele fez uma aliança com a nossa vida, o que é que você precisa fazer? Ficar nesse esconderijo que é na presença dEle. Então nós temos que intencionalmente buscar a presença dEle. Declarar continuamente o governo dele sobre a nossa vida. E a gente tem que renunciar e tem que se afastar e tem que rejeitar qualquer outro governo que queira se assenhorar da nossa vida. A gente tem que renunciar. Isso tem a ver com o quê, gente? Isso tem a ver com muita distração. Hoje tem muitas distrações na nossa vida. Muitas. Sabe? Muito mais do que antes, porque a tecnologia foi avançando e com a tecnologia ficou tudo muito acelerado. Você vê que com um celular você está conectado com tudo, com todas as informações do mundo. E agora com inteligência artificial isso vai ser potencializado. Então a gente precisa usar a tecnologia de uma maneira adequada para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa produzir, para que possa melhorar a nossa vida, mas nunca a gente pode entrar nesse ritmo frenético que a sociedade tem colocado para a gente. Porque na hora que você não para um minuto a sua mente, quem concorda que a nossa mente tem ficado cada vez mais acelerada? Acontece com vocês também isso? Ou é só comigo? É tanta informação, e eu acho que eles estão fazendo isso mesmo, cada vez querendo colocar mais informação na cabeça e a nossa cabeça fica acelerada. E tem hora que a gente não consegue parar, gente, e descansar a nossa cabeça. Às vezes a gente para fisicamente, mas a cabeça continua acelerada. Então o que Deus colocou no meu coração? É que a gente escolha quem é que a gente vai querer que governe a nossa vida. Então essa é a primeira decisão. Por isso que a Bíblia fala, né, que a gente vai ter que confessar com a boca quem é que vai governar a nossa vida. Não diz lá em Romanos? Não diz que a gente vai ter que confessar com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador? Então a primeira decisão é essa. Se você declara que você quer que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador, aí depois você vai ter que tomar alguns cuidados para que isso de fato aconteça. Porque tem gente que declara que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, mas está sendo engolido na sua rotina. Está sendo engolido, está sendo atropelado. Está sendo atropelado, sabe? E não está difícil de ser atropelado, não, pela rotina. Então, qual é a reflexão que eu quero fazer com vocês hoje? Eu quero que você pense um pouquinho assim, ó. Você tem tido tempo de parar para ter esse tempo com Deus? Você tem conseguido parar para ler a Bíblia? Para ler a palavra de Deus? Porque Paulo diz, né, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem conseguido escutar a palavra de Deus durante a tua semana? Ou você está escutando a palavra somente aqui no domingo? Escutar a palavra somente aqui no domingo, gente, não vai ser o suficiente. Não vai ser o suficiente. A propósito, deixa eu te falar, a igreja e os seus líderes, os seus pastores, servem exatamente para poder apontar a congregação para a palavra. Para apontar a congregação
para esse lugar de governo de Deus. Nós somos facilitadores para que você desenvolva esse relacionamento. Sabe? O seu relacionamento com Deus não pode ser terceirizado. Você não pode toda hora estar falando assim, irmão, ora por mim, pastor, ora por mim. Não que a gente não possa orar por você, e a gente tem maior alegria de orar por vocês. Né? Por exemplo, eu tenho um amigo que foi viajar essa semana, me ligou e falou, Beto, tô saindo de férias, ora por mim, ora pela minha família. Eu falei, claro, eu vou orar pela sua família, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Todos os dias nas suas férias, pela manhã, você vai chamar a sua esposa, você vai chamar o seu filho e você vai fazer uma oração, começando o teu dia, agradecendo a Deus, inclusive pelas férias, inclusive pela viagem. Você vai fazer. Não é que você não vai terceirizar para que eu faça e depois você não faz. Né? Eu falei assim, eu vou orar e você ora. E agora, no meio da viagem, eu liguei e falei, você está orando, meu irmão? Ainda fiz a ligação para checar se ele estava seguindo o comando. Né? Um comando de quê? De buscar a Deus. Então, não adianta. A gente vai buscar sempre esse lugar de conexão com Deus. E a gente fala o quê? O vertical é que gera o horizontal. O vertical é que vai gerar o horizontal. Então você vai colocar a sua mente no lugar correto quando você parar para ler a Bíblia e para adorar a Deus. A gente precisa fazer isso. A Nath chama, né? A Nath tem muita diligência com isso. Ela é muito prudente de parar de ler a Bíblia, de adorar. Por quê? Porque ela sabe que isso é o principal. Não adianta, gente, sair correndo atrás das outras coisas se você não parar para fazer o principal. Não adianta. Não adianta querer ir na força do braço. Você vai correr, você vai se sobrecarregar, vai vir ansiedade, vai vir medo. Sabe? Ansiedade e medo. Isso é fruto dessa correria que a gente está vivendo. A gente não pode aceitar isso. Não aceite isso pelo seu bem. A curto, médio e longo prazo. A médio e longo prazo, gente, a conta chega. A conta chega. E aí, na hora que a Nath chama esse momento de inegociável. Então, na hora que você chega na sua vida e estabelece o que hoje é inegociável para você. O que hoje você não abre mão por absolutamente nada nem ninguém. Gente, a escolher as nossas prioridades. A gente precisa aprender a dizer não, que a gente chama de não positivo. A gente precisa dizer não para algumas agendas, para algumas coisas. Você não vai conseguir atender toda a demanda que vai chegar para a sua vida. Você não vai conseguir atender. São muitas coisas que chegam, muitos convites. Aí você já tem a agenda do trabalho, você tem sua família para cuidar, você tem a saúde para cuidar, aí você tem os eventos sociais para cuidar, aí você tem algumas agendas, né, da igreja para cuidar. Olha o tanto de coisa que você tem para cuidar. Se você não aprender a dizer não para algumas coisas e não aprender a priorizar o que de fato vai fazer diferença para a tua vida, o que é que vai acontecer? Estresse. Burnout, pânico. Vai acontecer, gente. Então lembra, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus. Isso que a Bíblia ensina repetidamente. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Você tem verdadeiramente feito isso? Isso é uma marca que você carrega na sua vida? Você carrega essa marca na sua vida? Como a Nath disse, depois que você morrer,
As pessoas que te conheciam e que andavam contigo e que conviviam contigo vão falar: aquele homem, aquela mulher amava a Deus acima de todas as coisas. Esse é a maior riqueza que você pode ter na sua vida. A maior riqueza que você pode ter na sua vida é isso. Em segundo lugar, o que a Bíblia diz? Amar ao próximo como a si mesmo. Não é isso? Amar a Deus, amar ao próximo. Amar a Deus, amar ao próximo. Quem são as pessoas mais próximas da sua vida? O seu núcleo familiar. Repita comigo. Núcleo familiar. Núcleo familiar. Beto, e quem é o meu núcleo familiar? Você, sua esposa e seus filhos. Você, sua esposa e seus filhos. Deixa eu te falar, esse é o teu primeiro ministério. Esse é o teu primeiro ministério. Não adianta você querer cuidar da vida dos outros, cuidar de outras famílias, se você não está tendo tempo de cuidar da sua. Isso é incoerente. Isso é incoerente. Então, eu amei a Deus em primeiro lugar, depois eu vou amar ao próximo. Ao próximo. E dentro do núcleo familiar, ainda tem uma pessoa que é mais próxima ainda, que é o seu cônjuge. Então você vai amar a Deus, você vai amar o seu cônjuge. E amar, gente, significa servir, tá? A vida com Deus é uma vida de entrega, é uma vida de servir. Não tem como andar com Deus e você não servir. Né? Quando você está cheio da presença de Deus, você vai servir. E depois que você vai servir o seu cônjuge, você vai servir também os seus filhos. E aí você vai cuidar da sua descendência. Você tem uma descendência para cuidar, né? Você tem os seus filhos para cuidar. Quando a sua casa está vivendo isso, gente, o pleno funcionamento da presença de Deus, aí depois você pode transbordar para outras vidas e transbordar para outras famílias. Sabe? Por isso que o nome da igreja é ser. Uma das coisas é ser. Então, em primeiro lugar, seja. Não se preocupe em sair fazendo, se você não está sendo. Se você não está vivendo, se você não está sendo, calma, respira. Primeiro, seja. Primeiro, seja. Essa igreja sempre vai ter o cuidado que vocês sejam antes de servir. Que vocês vivam o evangelho dentro da casa de vocês antes de servir. E na hora que a gente for direcionar e orientar vocês para servir, que é importante também, a gente vai dizer assim, ó, cuidado para poder você não ficar viciado em fazer para Deus e depois atrapalhar a tua vida e a tua família. Como eu tenho dito já, eu falo para as pessoas que andam mais próximo de mim, eu digo, cuidado, não sai exagerando não. Tem gente que quer uma agenda na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, aí no sábado ele dá uma aliviada, no domingo ele está aqui no culto. Tem gente que é assim dentro da igreja. Você acha que essa pessoa que está fazendo atividade, envolvido com atividades dentro, inclusive da igreja, todos os dias, essa pessoa está cuidando, está conseguindo cuidar do trabalho dela e está conseguindo cuidar da família dela? Vocês acham? Quantas pessoas vocês já viram se perder fazendo para Deus? Fazendo para Deus. Então tenham cuidado. Tenham cuidado. Nós temos que ter... Quando você está fazendo para Deus, muitas vezes você não está tendo o seu tempo de relacionamento com Ele. Você não está tendo ali o seu momento de adoração. Eu tenho um amigo que ele era ministro de louvor lá em Fortaleza e teve um dia que na correria da agenda, né, a semana lotada dele e das pessoas que eram do Ministério de Louvor, ele marcou uma reunião numa quarta-feira, 11 horas da noite. Quarta-feira, 11 horas da noite, ele marcou a reunião do Ministério de Louvor. Ele disse que quando estava voltando para casa dessa reunião, o Espírito Santo
pegou ele dentro do carro e disse assim: meu filho, você está pecando. Isso que você fez é um pecado. Você marcar uma reunião numa quarta-feira, 11 horas da noite, com a equipe, e que no outro dia essas pessoas vão acordar cedo para trabalhar. Você está pecando. E era reunião do Ministério de Louvor. Você entende que é sutil? É sutil. A pessoa poderia falar: não, eu tô envolvido na obra. Mas o objetivo, gente, da palavra, o objetivo do que o Senhor nos chamou para viver e para fazer, Ele nos chamou para um relacionamento com Ele. Relacionamento com Deus. Então tenham muito cuidado. Na hora que a gente pega aqui, ó, esse texto base, a gente vê que uma liderança ruim, ou seja, as pessoas colocaram toda a expectativa deles num líder ruim. A gente não pode fazer isso com a nossa vida. Nós vamos pegar a nossa expectativa, nós vamos colocar debaixo do governo do próprio Senhor Jesus. Esse é o caminho. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aí Paulo diz que o reino de Deus não é comida, bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Essa justiça aí é de estar justo, de estar alinhado com a palavra nessa tradução. Na tradução dessa passagem. Então, o que é o reino de Deus? É você estar alinhado com a palavra, e que esse alinhamento vai trazer para você paz e alegria no Espírito. Aí eu te pergunto, você tem tido paz e alegria no Espírito na sua casa, na sua rotina? A sua casa é um ambiente de paz, é um ambiente de alegria, é um ambiente onde tem a marca de Cristo, é um ambiente onde tem palavras e atitudes de amor. A sua casa é um ambiente que tem muito abraço, é um ambiente que tem muito beijo, é um ambiente que tem muitas declarações de amor nessa tua casa? Eu tô rindo aqui que a Aninha tem hora que fala assim: para, pai, tá bom. Eu falando aqui, ó, tem amor, tem beijo, tem abraço, ela fazendo assim, ó. Tem muito, gente. Eu prefiro pecar pelo excesso. Lá em casa tem muito abraço, lá em casa tem muito beijo, lá em casa tem muitas declarações abençoadoras para as pessoas. Abençoando a minha esposa, abençoando os filhos. É impressionante, o judeu tem esse hábito. O judeu, toda hora que o judeu passa perto do pai, eles abençoam, bota a mão na cabeça do menino e abençoa. Deus abençoe. Deus abençoe. Você vai deixar seu filho na escola, você chega lá, abençoa o teu filho. Ó, Deus te abençoe, que seja um dia de vitória, de paz, de alegria. Abençoa esse lugar. Vocês são abençoadores. Onde vocês colocar as plantas dos pés, vai fazer diferença nesse lugar. Vai dentro do carro, gente, vai orando com os meninos. Bota os meninos para orar pela escola. Quando eu vou dentro do carro, eu boto eles para orar, eles vão orando. Ora pelos professores, ora pelos diretores, ora por todo mundo que está trabalhando na escola. É uma bênção eles terem uma escola para estudar. Então eles já chegam com a mentalidade de abençoar. Façam a diferença, sejam luz. Vocês estão entendendo? É o quê? Alinhamento com a palavra. Como é que eu vou declarar a palavra se eu não conhecer a palavra? Se eu não souber o que está aqui dentro, ó, eu não estou lendo textos bíblicos aqui, todos que eu estou citando, mas eu estou citando vários textos bíblicos. Como é que eu estou citando textos bíblicos para vocês? É porque o texto bíblico está na minha cabeça. Porque como é que eu declaro uma coisa que eu não sei? Não dá para declarar o que você não sabe. Não dá para você viver o que você não sabe. Não dá para você passar para as pessoas que estão perto de você o que você não sabe. Então, gente, a gente precisa buscar a liderança da nossa vida em Cristo, que é a liderança frutífera.
É onde vai vir, Pai, Filho e Espírito Santo, é onde vai vir a unção. A unção vem do Espírito Santo, vem da presença de Deus para a nossa vida. Sabe, o fruto do Espírito Santo vai gerar em nós o quê? Está lá em Gálatas. Vai gerar paz, amor, alegria, domínio próprio, mansidão. A presença de Deus vai gerar isso na gente. Aí o que acontece, gente? A gente vai viver o melhor desta terra. O melhor desta terra, gente, é andar na presença de Deus. Não tem nada, eu posso falar para vocês com convicção, não tem nada melhor na face da terra do que andar na presença de Deus. Amém. Não existe título, não existe posição, não existe riqueza, não existe nada que seja melhor para a sua vida do que estar na presença de Deus. Não existe. Como é que você sabe disso, velho? Rapaz, é porque eu já vivi os dois lados. Né? Eu já tive status, eu já tive posição social, eu já tive uma boa condição financeira sem a presença de Deus. E eu sei o que é viver isso. Não se compara ao que eu vivo hoje estando na presença de Deus. Não se compara. E tem pessoas que andam perto de mim aqui e que podem confirmar o que eu estou dizendo. Inclusive o pastor Walter. O pastor Walter trabalha comigo lá na Abrazel e tem hora que ele fica olhando assim para mim, eu acho que ele nem entende direito a minha forma de conduzir, a minha forma de trabalhar. É diferente. A cada 10 convites, pastor Walter está aqui publicamente, a cada 10 convites que eu recebo, quantos eu aceito e quantos eu vou? Diga aí, de 10. Eu vou em quantos? Eu vou em 1. E olha lá, às vezes eu furo esse 1. Aí eu peço pro Walter aí por mim. Só para vocês entenderem. Mas quem está cheio das coisas desse mundo quer estar em tudo. Ele quer ser visto, né? Ele quer estar lá na presença com autoridades, né? Ele quer estar lá com deputado, com senador, com governador, ele quer estar lá, porque ele quer estar no meio, ele quer esse status e essa influência. E hoje em dia, gente, para mim, menos é mais. Menos é mais. Sabe por quê? Porque eu quero seguir a minha rotina alinhado na presença de Deus. Eu quero ter uma caminhada mais tranquila. Eu não quero estar toda hora na correria. Se eu fosse atender todos os convites que eu recebo, gente, eu ia ter tempo por exemplo, para ficar com meus filhos. Eu ia ter tempo para poder toda segunda-feira estar lá ministrando para os casais junto com a minha esposa. Eu ia ter tempo para toda quarta-feira estar lá recebendo os homens na minha casa para poder a gente compartilhar a palavra de Deus para os homens? Eu ia ter tempo para isso? Não ia, gente. Quase toda semana tem uma agenda nesses dias. Quase todas as semanas eu tenho um convite na segunda para fazer alguma coisa. Quase toda semana eu tenho um convite na quarta para fazer alguma coisa. Principalmente na quarta. Se eu fosse aceitar os convites, como é que eu ia estar com os homens? Lá com os homens na quarta. Se eu fosse querer ficar correndo cada vez mais para fazer mais negócio e ganhar mais dinheiro, eu ia ter que começar a viajar pra caramba. Viajar. Aí eu ia ganhar mais dinheiro? Ia. Se eu fosse acelerar a minha vida empresarial. E eu ia ter tempo com a minha família e ver meus filhos crescendo? Não. Qual foi a escolha que eu fiz? Ganha menos dinheiro. Ganha menos dinheiro, mas vê os teus filhos crescendo, porque o mais importante é eu cuidar da minha família. Meu primeiro ministério é a minha família. Vocês estão entendendo, gente? Então, a chamada de Deus para a igreja hoje é uma chamada para que vocês sejam intencionais nessa busca de andar com Deus. Amém. Sejam intencionais. Sabe? Busquem isso. Né? Tenho conversado muito com o Marcão também sobre isso. Né? Marcão médico, também acelerado, a testosterona lá em cima, querendo fazer tudo, correndo. Eu falei assim, calma, Marcão.
Calma, respira. Respira. Aí ele até tem falado, rapaz, Beto, tu tem me ajudado, porque tem hora que eu dou, assim, eu paro, dou uma acalmada. Aí eu falo, rapaz, ó, a patroa, a Briane, os meninos, tempinho pra eles. Aí nós estamos segurando, porque o bicho é aqueles cavalo brabo. E a gente vai administrando. Então, gente, o óbvio, né, que a gente não quer nem que você fique acelerado demais e nem que você pare, porque parar é perigoso. Então, você estar parado é perigoso. Às vezes até você passa um períodozinho dentro da caverna, né? Tem momentos que você passa um período mais recluso ali, você e Deus. Mas aí a ideia é que depois você se fortaleça espiritualmente e que você saia da caverna. Mas quando sair da caverna, nós vamos avançar com prudência, com tranquilidade. Por quê, gente? O mais importante é que você termine bem. Mais importante do que você começar bem, o que a gente deseja, os pastores dessa igreja, o que a gente deseja é que você termine bem, é que você viva o evangelho até você partir ou Jesus voltar. Amém? Tem gente que entra na igreja, aí daqui a pouco começa a acelerar, aí aguenta. Aí ele olha e fala assim, rapaz, eu não aguento não. Eu não aguento esse ritmo aqui não. Sendo que aí, normalmente, ele não ajusta, ele não diminui o ritmo, ele sai, ele para. Aí quando ele para, aí ele vai ser tragado por outro governo. E não o governo de Deus. O que adianta você viver o evangelho 10 anos e depois parar? Não adianta. Então, o convite de Deus para a nossa vida é um convite para a eternidade. É um convite contínuo e é um convite de longo prazo. Então, respira. Nós vamos andar muito tempo com Ele. Né? Nós vamos viver muito tempo com Ele. E para você viver muito tempo com Ele, você tem que realmente buscar conhecê-lo, buscar a sua presença, né? E viver nesse esconderijo que a Nath falou, que está lá em Salmo. Então vamos para esse esconderijo, né? Tenha cuidado com a sua vida, tenha cuidado com a sua correria. E veja se você está andando na direção correta que a Bíblia nos ensina. Então qual que é para ser a direção da sua vida? A direção da sua vida é a palavra de Deus. Qual que é o filtro da sua vida? O filtro, né? Passe todas as decisões da sua vida, passe pelo filtro da palavra de Deus. E aí você vai ajustando. E aí você vai decidindo. É por esse caminho que eu vou. É por esse caminho que eu vou. Aí você está no trabalho, você está fazendo um bom trabalho. Em casa você está fazendo um bom trabalho. Por quê? Porque você está na direção correta. Você está tranquilo. Você está com a mente alinhada com a palavra. Você consegue tomar melhores decisões. Entende? Porque quando você está com a mente mais tranquila na presença de Deus, você vai tomar melhores decisões. Quando a sua mente está extremamente inquieta, quando ela está agitada e você está sendo governado pelos desejos da carne, você vai errar muito mais. Você vai se precipitar, você vai atropelar o processo, você vai atropelar pessoas. E lembra disso, andar com Deus tem muito a ver com amar e cuidar de pessoas. Amar e cuidar de pessoas. Na igreja, amar e cuidar de pessoas. Em casa, na família, amar e cuidar de pessoas. No trabalho, amar e cuidar de pessoas. O que eu mais faço hoje dentro da nossa empresa é olhar para as pessoas. É cuidar das pessoas. É formar as pessoas. Formar para que eles cresçam no caminho certo. Então, dentro da empresa, formando pessoas. Lá na associação, procurando formar pessoas, formar uma equipe. Hoje a gente tem uma equipe muito melhor do que quando eu assumi.
Dentro da empresa tem uma equipe extraordinária. Na igreja, pessoas maravilhosas. No ministério, pessoas maravilhosas. Tudo voltado para pessoas. Aí na direção correta, a coisa vai fluindo. Você percebe? A coisa vai fluindo, não fica pesado, porque você não vai carregar tudo sozinho. Você não tem que querer carregar tudo sozinho. Esquece isso. Você não dá conta de carregar tudo sozinho e você não dá conta de carregar tudo na força do braço. E aí, para concluir, eu lembrei daquela passagem muito conhecida de Marta e Maria, né? É uma correndo para fazer e a outra parando para ouvir e para receber e para se relacionar. Então você faz muito mais quando você está na presença. Muito mais. Isso é contra-intuitivo, né? Você acha que você vai fazer mais na correria. Não é. Não é. Na correria você vai se prejudicar e vai acabar fazendo pessoas queridas, próximas de você, você vai acabar fazendo essa pessoa sofrer. Na correria. Na maneira de agir, na maneira de falar, na maneira de conversar. O que Jesus mais fazia? Era dialogar, era conversar. Era o que ele mais fazia. Pensa num camarada que gostava de conversar. Chegava e conversava, chegava e conversava, chegava e conversava. E aí a Bíblia diz pra gente ser o quê? Paulo diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de... O que é que a gente tem que fazer? Dialogar, conversar, valorizar, gente, as relações interpessoais. O que mais Jesus amava eram as pessoas. Eram as pessoas. Aí tem uma frase que eu digo, que eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer essa frase. Né? Ao invés de amar as coisas e usar as pessoas, a gente tem que amar as pessoas e usar as coisas. Sabe? Então ame mais as pessoas. Ame mais as pessoas. Sabe? E sem querer fazer a parte delas. Porque você ama as pessoas quando você orienta, direciona para que ela faça a parte dela. Se eu faço a parte dela por ela, eu estou ajudando ela ou eu estou atrapalhando? Eu estou atrapalhando. Sabe quando que a gente vai querer ficar fazendo as coisas por vocês, aqui nessa igreja? Nunca. Nunca a gente vai querer fazer a sua parte. A gente vai dizer assim, você já orou a respeito disso? Toda vida que você for conversar com um pastor aqui dessa igreja, já vem com a tarefinha feita, o básico. Já vem com o básico feito. Vai chegar com um pedido, vai chegar com a pergunta, aí a gente vai dizer assim, você já orou a respeito disso? O que é que Deus falou com você? É um alinhamento pastoral. O que é que Deus falou com você a respeito disso? Como é, gente, que você quer jogar para mim que eu tome uma decisão a respeito da sua vida? Como é que o pastor vai ficar tomando decisão por você? Se você que está vivendo a situação, você que está lá dentro da sua casa, você que está lá no seu trabalho, como é que eu vou ficar tomando decisão por você? Pastor tem que ter muito cuidado com isso. Pastor tem que ter muito cuidado com isso. Porque o nosso papel não é manipular vocês. Nosso papel não é manipular vocês. E nem tomar decisão por vocês. A gente aponta vocês para a palavra, a gente vai orar junto, a gente vai caminhar junto, né? Vai criar todo o ambiente para que você leia a palavra, para que você adore, para que você ore, para que você faça jejum. Porque aí, vivendo os fundamentos do Evangelho, a sua vida vai ser transformada. Quem transforma a sua vida é a presença de Deus. Quem transforma a sua vida é a presença de Deus. Não é o Beto, não é o Toninho, não é o Walter e não é o pastor Sérgio. Quem transforma a sua vida é a presença de Deus, porque foi a presença de Deus nas nossas vidas que transformaram as nossas vidas.
As nossas vidas foram transformadas por causa da presença de Deus. Por isso que a Nath brinca, né? Como é que tu sabe disso, Beto? Porque eu sei que depois que Deus entrou na minha vida, a minha vida foi transformada. Totalmente transformada. Tem hora que eu olho e falo assim, rapaz, como é que pode duas criaturas com o mesmo nome, com o mesmo CPF, ser duas criaturas tão diferentes? É o antes de Cristo e o depois de Cristo. Então, ele é o governante da nossa vida. E aí quando ele pergunta para Pedro, né? Pedro, e o que eles dizem, né, que eu sou, né? O que eles dizem que eu sou? Aí Pedro olha com a revelação do alto e aí ele diz, né? Eu sou, o Senhor é o Messias. Eu sou filho primogênito. Né? Filho primogênito de Deus, que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para poder liberar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa habitar em nós. E por isso que Jesus fala, né? Na hora que ele começa a comentar que ele ia ser crucificado, aí os discípulos ali começam a ficar apavorados, né? Tipo assim, como é que a gente vai ficar sem a tua presença? Como é que nós vamos andar sem a tua presença? Humanamente eles começam a ficar apavorados. E aí tem uma frase na Bíblia que chama a atenção, que ele fala assim, ó, convém que eu vá para a cruz para poder liberar o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, gente, para concluir, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que nessa manhã o Espírito Santo possa invadir a sua vida. Que ele possa, sabe, transbordar na sua vida de uma maneira que você vai ficar irreconhecível. Irreconhecível. Como que aquele cara que era extremamente impaciente, aquele cara que era extremamente estourado, aquele cara que por tudo gritava, por tudo brigava, como é que esse cara hoje é um cara tranquilo? Como é que esse cara hoje é um cara que gosta de conversar? Como é que esse cara hoje é um pacificador? É um conciliador? Gente, eu arrumava uma briga, uma confusão toda semana. Na minha vida, antes de Jesus, toda semana eu arrumava uma briga. Pensa num gordinho valente. Era metido a valente. Aí depois que Jesus entra, aí vai transformando, vai acalmando. E aí é uma medida transbordante. Ele enche de uma maneira, se eu ficar derramando água aqui nesse copo, o que é que vai acontecer? Vai encher e transbordar, Sabe, então eu creio, gente, que quando Deus traz uma palavra como essa aqui, é uma palavra para nos libertar. É uma palavra de alinhamento, é uma palavra de ajustes que são necessárias que a gente faça na nossa vida. Então, quando eu vou falando aqui para vocês, eu imagino que vocês estão refletindo como que está a sua vida. Ah, rapaz, isso aqui, ó, eu estou correndo demais aqui, eu estou sem tempo para nada. Ah, rapaz, eu não estou parando para orar. Né? E para concluir de verdade agora, que eu vou lembrando das coisas, eu tenho um amigo que mora em São Paulo, que eu cheguei para ele, ele estava muito mal quando eu cheguei para conversar com ele. Estava muito mal, tomando remédio para dormir, sabe? Não estava bem. Ele falou, Beto, eu estou carregando a empresa nas costas, está pesado para mim. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas eu não estou... Aí a gente conversando, ele falou assim, não, eu tive um sonho onde um ladrão roubava o meu relógio. E eu tive esse sonho 2 vezes. 2 vezes o mesmo sonho. Ele parava no trânsito e um ladrão vinha e puxava o relógio dele. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu tive a percepção que o inimigo está querendo roubar a minha riqueza. Aí na hora o Espírito Santo me falou, não está querendo roubar a riqueza, está querendo roubar o tempo dele. O tempo. Então o inimigo pode muitas vezes não estar te derrubando no adultério, não estar te derrubando na corrupção, não estar te derrubando, em outros pecados, mas ele pode estar te anulando, roubando o teu tempo. E você olha e fala assim, não, mas eu não estou cometendo nenhum desses pecados.
mas sendo que ele te roubou pelo tempo. Então ele tenta parar a gente. Se ele não conseguir parar a gente pelos pecados, vamos dizer assim, mais comuns, aí o que é que ele vai fazer? Ele vai te encher de coisa. Enche de coisa. Pronto. Ele ficando na correria, ele não vai parar e não vai ter tempo para mim. Pegou? E aí é lícito. A sua correria é uma correria lícita. Aí você olha e fala assim, eu não estou em pecado. Eu não estou em pecado. Mas você não está parando para ter tempo com ele. E aí essa correria passa a ser um pecado. Vocês compreenderam? É forte? Então, gente, façam essa reflexão. Nós vamos orar agora. E para concluir, o culto de hoje, nós ainda vamos ter um momento de ceia. O pastor Toninho vai conduzir aqui a ceia. Então é um momento muito especial, de agora para frente, para que você medite na palavra que foi ministrada. Medite na palavra. Amém?